Olá, queridos cursistas! É um imenso prazer que iniciaremos a nossa segunda aula do curso de pós-graduação de Educação e Tecnologias. Fico feliz em poder contribuir novamente na construção de novos conhecimentos para vocês. Sejam todos muito bem-vindos à disciplina Práticas Pedagógicas com o uso do material impresso. De início, desejo que todos tenham sucesso nesse novo aprendizado. E para abrirmos nossas discussões, gostaria de citar para vocês uma frase de Rubem Alves, para que vocês possam realizar uma reflexão posteriormente. Enquanto a sociedade feliz não chega, que haja pelo menos fragmentos de futuro e que a alegria é servida como sacramento, para que as crianças aprendam que o mundo pode ser diferente, que a escola, ela mesma, seja um fragmento do futuro. Na realidade, queremos que as nossas crianças tenham uma escola onde elas sentem prazer em estarem nessa escola. Nesse sentido, espero que eu possa contribuir novamente com algo diferente para o presente de vocês e para o futuro de vocês também. Agora, iremos falar um pouco dos objetivos da disciplina. Adentrando a nossa disciplina, Práticas Pedagógicas com o uso do material impresso, gostaria de pontuar sobre os objetivos das unidades 3 e da unidade 4, que será, primeiramente, conhecer a sistematização do conceito dos gêneros textuais no cotidiano social e possíveis aplicação no ambiente didático e escolar. E também discutir o papel dos impressos e sua integração com outras mídias na prática pedagógica. Então, vejamos quais serão os temas que serão abordados nessa aula. Vamos lá? Vejamos o conteúdo programático desta aula. Na unidade 3, Gêneros textuais da mídia impressa e da mídia digital, iremos trabalhar com o estudo desta unidade, onde você terá uma visão crítica do material a ser utilizado nas aulas, conhecerá os gêneros impressos e digitais que podem permear o trabalho do professor. Na unidade 4, leitura e produção de textos a partir do contexto, a partir do gênero textual. O conceito de letramento e gêneros textuais deve estar presente no meio didático-pedagógico da atividade do docente. Para isso, é importante o incentivo e a prática da leitura e da escrita em todas as unidades escolares que compõem um currículo escolar. Assim será dividido o nosso trabalho. Para iniciarmos o nosso estudo do curso de Educação e Tecnologias, acompanhe o fragmento de um texto do autor renomado na área de Linguística e Literatura, para refletirmos e vocês se manifestarem a respeito. A sociedade complexa precisa de gente cada vez mais qualificada em termos de cultura, escrita, em formação científica. Quer dizer, escrever um conto é diferente de escrever um poema. Fazer um sermão é diferente de narrar um jogo de futebol, não é mesmo? Há um processo todo que nós fazemos na adequação da linguagem correta. As duas coisas são importantes: língua na dinâmica internacional, social e a estrutura da língua. A possibilidade de você rastrear no vocabulário palavras mais precisas para aquilo que você quer dizer. Essa reflexão é fundamental. Então, de acordo com o autor Carlos Alberto, podemos refletir que o uso dos gêneros textuais em práticas didáticos pedagógicas devem abarcar diversos suportes, como a televisão, a internet, o rádio, o jornal, revistas, todos esses gêneros textuais. Neste módulo, serão utilizados 2 gêneros textuais da mídia impressa, os jornais e as revistas. Consulte em seu material didático. Ele demonstra
e trará todos os ensinamentos sobre os gêneros textuais. Então, vamos aprender como vocês poderão utilizá-los como suporte para a aprendizagem. Vejam os exemplos que estão disponíveis no seu material. Citemos alguns. O uso dos gêneros textuais em práticas didáticas pedagógicas. Podemos citar como exemplo os impressos escolares, os livros didáticos. O livro didático tem sido seguidamente utilizado nas sociedades com educação institucionalizada. Na Europa, antes da imprensa, os alunos produziam seus próprios cadernos e textos. Com o advento da imprensa, isso mudou. Os livros didáticos foram os primeiros materiais produzidos em séries, apesar de considerados como mercadorias de acesso restrito às classes mais abastadas. Outro gênero que podemos citar também é a mídia revista. Muitas revistas têm um público-alvo bem específico, assim como assuntos bem delimitados aos leitores que querem atingir. Toda a área do conhecimento aposta em publicações imprensas e digitais e geralmente tem a mídia revista como suporte. Você costuma ler e ou acessar revistas referentes à sua área de conhecimento, não é mesmo, queridos cursistas? Outro exemplo que podemos citar é o jornal. O jornal é um mosaico de informações cotidianas, um registro da história do dia a dia. A linguagem do jornal é rica e é variada. É preciso ter um bom conhecimento da linguagem em geral e das funções da linguagem em particular para avaliar, produzir um texto jornalístico. Sem contar, é imprescindível ter capacidade de síntese e de objetividade. Outro exemplo que podemos citar também são as histórias em quadrinhos. A história em quadrinho é um gênero de literatura, ao mesmo tempo icônica e verbal, que contém uma arte de narrativa em imagem acessível mesmo a pessoas que não sabem ler. Seu público abrange tanto as crianças como os adolescentes e também aos adultos, de diferentes níveis socioeconômicos e educacionais. Configura um campo iconográfico rico e vasto. Bem, queridos cursistas, todo gênero textual, seja ele oral ou escrito, deve fazer sentido, deve ter um propósito, deve ser divulgado por algum meio e, principalmente, deve atingir o público-alvo, os leitores, é claro, não é? Somente dessa maneira é coerente trabalhar com a sensibilização do discurso, que é constantemente produzido na sociedade. É importante que os educandos e os educadores percebam isso. Já o texto digital possui outras características específicas, que, conforme evidencia Soares, já se diferenciam do texto impresso desde o processo de apresentação, uma vez que a publicação se dá através da tela de um computador, por exemplo. O texto eletrônico não é estável. Os leitores de hipertexto podem interferir no conteúdo publicado digitalmente. Assim, as publicações digitais são textos mutáveis e que podem ser constantemente atualizados. Mas eu falei hipertexto, mas o que seria um hipertexto? Vamos conhecer um pouco o que seria um hipertexto? Hipertexto é um documento eletrônico composto de nodos ou de unidades textuais interconectados que formam uma rede de estrutura não linear por meio de links, que são as conexões feitas entre nós. Isso é um hipertexto. Os nós podem ser trechos, palavras, figuras, imagens ou sons no mesmo documento ou em outro documento, que chamamos o hipertexto. Um exemplo bem claro disso é o módulo dessa disciplina. Existe um livro da disciplina, que pode ser impresso em papel e que, ao mesmo tempo, você está lendo agora. E ao mesmo
tempo, existem conteúdos acessados digitalmente por meio do AVA, do Moodle. Quando o suporte muda, as estratégias de apresentação do texto também mudam. No ambiente virtual, são acrescentados links, animações, fotos e espaços para comentários, como os fóruns, os chats e outros recursos, não é mesmo? Que são próprios desse tipo de publicação. O conteúdo ali poderá ser atualizado. Aqui, o conteúdo serve como parâmetro e guia do que vai ser exposto. Ficou claro agora para vocês? É bem simples, não é? Agora, daremos início à última unidade, que será leitura e produção de textos a partir de gêneros textual. Bem, nessa unidade destacamos o letramento e gêneros textuais. Esses devem estar presentes no meio didático-pedagógico da atividade docente. Para isso, é importante o seu incentivo e o incentivo à prática da leitura e da escrita em todas as unidades curriculares que compõem um currículo escolar. Podem ser utilizados como suportes os textos que circulam na mídia impressa e na mídia digital, levando-se em conta a noção de gênero textual. Com o estudo dessa unidade, você será capaz de reconhecer a importância da inclusão dos conceitos de letramento e de gêneros textuais na prática pedagógica, bem como também apresentar um relato de experiência ou um projeto para aplicar na sua prática. Então, para início, vamos rever o que seria o letramento. Vamos lá? Letramento. Estado ou condição de quem não só sabe ler e escrever, mas exerce as práticas sociais de leitura e de escrita que circulam na sociedade em que vive, conjugando-as com as práticas sociais de interrelação oral. Por exemplo, uma criança, ao ver a representação de um refrigerante como Coca-Cola, ele sabe, aquilo é Coca-Cola. Essa criança pode-se dizer que ela está letrada. Diante desse conceito, é primordial que o docente tenha como objetivo pedagógico o compromisso de incentivar e formar um aluno com um grau de letramento cada vez mais elevado. Para isso, é necessário o compromisso para desenvolver capacidades técnicas de leitura e de escrita, habilidades que devem estar presentes nas atividades pedagógicas de maneira constante. A seguir, apresentaremos algumas sugestões de trabalho didático que podem ser aplicadas em diversas disciplinas a partir do conhecimento dos gêneros textuais. Confira agora, cursistas. Ali estão algumas sugestões de atividades pedagógicas alinhadas aos gêneros textuais através da mídia impressa e digital. Propiciar aos alunos a percepção e identificação da relação entre a oralidade e a escrita, sendo preciso para isso promover práticas integradas aos conteúdos, é claro. Promover situações discursivas diversificado, de modo que haja motivação e objetivo para que os alunos leiam textos de diferentes gêneros e com diferentes funções. Leiam jornais, leiam revistas, leiam diversos impressos, até mesmo a revista em quadrinho. Ali, o aluno terá a possibilidade de discussões entre si. E também desenvolver as habilidades de produzir e ouvir textos orais de diferentes gêneros e com diferentes funções, identificando quem será os interlocutores, os objetivos, o assunto e o contexto que se trabalha naquele texto. Bem, uma sugestão interessante no trabalho didático é a promoção da leitura crítica pelos alunos, do que é divulgado através de textos, de imagens, de um audiovisual pela mídia. Este é o grande papel do professor, será de mediar e orientar essa reflexão coletiva. Assim,
Algo que foi publicado como uma revista, um jornal, um folder, postais, pôsteres da internet e da televisão, por exemplo, pode ser utilizado para um debate em sala de aula. São sugestões válidas e que vocês podem utilizar com os alunos. Depois de todo esse percurso, é provável que você tenha se dado conta de quanto você já trabalha com gêneros textuais no contexto didático, não é mesmo? Mesmo assim, foram apresentadas algumas sugestões de atividades que levam em conta a leitura e a produção de texto, relacionados com a mídia impressa e com a mídia digital. Aproveite os conhecimentos aqui adquiridos e coloque em prática o desenvolvimento dos projetos didáticos e os relatórios de experiência com os gêneros textuais. Finalizando a minha fala, gostaria de ler para vocês, queridos cursistas, uma mensagem que servirá para o futuro de vocês. Temos que aproveitar as oportunidades, mas muitas vezes não enxergamos uma possibilidade e outra pessoa o faz. Quem poderia imaginar há alguns anos que hoje nós estaríamos conectados a qualquer pessoa em qualquer país do mundo através da internet? Alguns visionários perceberam isso, essas possibilidades e geraram riquezas por meio dela. Mas eles tinham a certeza que a internet seria o que é hoje? Não. O empreendedor é assim. Ele se arrisca, ele tenta, ele enxerga além do que está à sua volta. Então, vamos tentar criar novas possibilidades para os nossos alunos, trabalhando com textos diferentes, materiais diferentes, para, como eu disse no começo, ser aulas prazerosas para os nossos alunos. Bem, queridos cursistas, aqui encerramos essa videoaula. Um forte abraço a todos e espero dialogarmos em nossa plataforma virtual. Responda aos fóruns, realize a sua atividade aplicada e realize a sua avaliação. Obrigado a todos e este é o meu contato. Caso vocês queiram discutir, trocar ideias, estarei disponível para vocês. Obrigado a todos e até o próximo encontro.